fantástico que eu estou relendo, né? Na verdade, eu já li uma vez, eu estou repassando aqui algumas coisas e quero deixar algumas lições aqui que eu aprendi com Abílio Diniz, que com certeza é um dos maiores empresários do Brasil e o principal nome, né, do varejo brasileiro. Então eu queria comentar um pouquinho aqui algumas lições que eu aprendi com esse grande homem. Eu não tive o privilégio de estudar com o Abílio, né? Ele dá aula lá na FGV, porque eu fazia aqui na FGV do Rio, fiz marketing, analista de marketing aqui na FGV do Rio, e ele estava em São Paulo. Mas quem sabe um dia ainda ter um privilégio de estudar com ele. Eu quero comentar um pouco esse livro aqui, ó, que é um livro da Cristiane Correia, que é uma ótima, por sinal, uma ótima escritora, e ela retratou muito bem a história aqui do Abílio Diniz, assim como fez também a história do Jorge Paulo Lema, do Marcel, do Beto, que são os donos aí da Ambev, que hoje é mais do que a Ambev, é um grupo de empresas. Então existem muitas lições aí para poder aprender com esse homem de sucesso. E uma das coisas que eu vejo realmente que foi muito importante na caminhada dele, eu anotei algumas lições aqui, foi a questão das convicções. Em determinado momento, o Abílio diz o seguinte, que ele teve que abrir mão de convicções que ele tinha para não prejudicar o crescimento da empresa dele, o crescimento profissional dele também. O que se tratava, né? Eles estavam num ritmo muito forte de expansão do Pão de Açúcar, do grupo Pão de Açúcar, e ali ele percebeu que simplesmente se ele continuasse com a mesma ideia de fazer ali aquelas aquisições, comprar lojas para poder expandir, para ter outros locais, outros pontos da empresa dele, ele não teria muito sucesso com aquela situação. Então o que aconteceu? Ele decidiu realmente mudar aquela convicção que ele tinha. Ele abriu mão daquilo que ele acreditava antes e ele decidiu que ele começaria a pegar empresas que estavam tendo dificuldade de crescer, empresas que estavam tendo dificuldade de resultado, para poder comprar a loja daquelas empresas e ali colocar o Pão de Açúcar, que no caso era a empresa deles. Então ele explica muito bem, deixa muito claro que uma das coisas que foi muito importante no crescimento da empresa, em determinado momento em que eles chegaram num ponto de estagnação, foi a questão deles abrirem mão das convicções antigas que eles tinham, que era a convicção de que era necessário ele ter a loja própria para poder crescer. Então, um dos grandes resultados de quem aí realmente quer aumentar aí o seu negócio, sua vida profissional, seus resultados financeiros, é de que você precisa mudar as suas convicções. Não adianta achar que vai realmente ter maiores resultados com as mesmas convicções, com as mesmas ideias, com as mesmas atitudes que tinha antigamente. Boa noite, Teia, chegando aqui com o Encanto Mix. Boa noite. Então, quando você entende de que é necessário uma mudança de entendimento para que você tenha maiores crescimentos, você se abre para poder adquirir novas ideias, novas informações, uma nova realmente estrutura de pensamento. Como assim? Para você tem que entender que o que te fez chegar até aqui não é a mesma coisa que vai te levar adiante. Então, aliás, eu falo muito sobre isso lá no nosso treinamento que a gente faz aqui no Rio, no Inteligência em Negócios. Então, entenda de que para você crescer é necessário mudar as suas convicções e mudar também atitudes, formas que você se comporta, mudar pensamentos. É o exemplo que eu estava dando aqui do Abílio. Ele disse o seguinte, olha, se eu for dessa forma de querer comprar cada loja para poder expandir, para poder ampliar, eu vou demorar muito tempo para poder conseguir gerar o crescimento que a empresa precisa. E eu estava conversando ontem com uma cliente, interessante que ela estava me falando que ela pegou um dinheiro emprestado para poder comprar um ponto de uma loja que ela queria abrir. E aí simplesmente, o que aconteceu com ela? Ela simplesmente teve grande problema porque agora ela está com uma dívida. Então, boa noite, Nicolas, seja bem-vindo. Então, na verdade, é mudar as convicções. O mercado que a gente vive hoje é um mercado de utilização, não é um mercado de aquisição. Então, por exemplo, o Uber não tem carro, o Uber não é dono de nenhum carro.
E é uma empresa que tem muitos resultados. A Netflix, ela não tem ali uma emissora de televisão, e assim, agora até produz filmes também, né? Mas quando ela começou, ela não tinha essa questão aí de produzir filmes. Ela simplesmente alocava filme de outras empresas e passava ali, reproduzia para os seus assinantes. Legal, Nicolas, seja bem-vindo aí. Então, essa mudança de convicção que o Abílio fala a respeito de você mudar as tuas convicções é o que vai te levar para crescimento. E aí existem convicções na tua forma de pensar, existem convicções do teu comportamento e existem convicções também do teu conhecimento. É necessário você ter novos aprendizados. Esse é o motivo que eu estou sempre fazendo curso, estou sempre me dedicando, aprendendo, porque se você não cria novos aprendizados, você não consegue se manter atualizado com as mudanças que o mercado tem criado. Nós estamos vivendo hoje num mercado que muda muito rápido, que muda frequentemente. Então, se você não muda junto com o mercado, ou melhor ainda, o ideal é você mudar à frente do mercado, né? Porque aqui no Brasil é um mercado já atrasado. O que acontece nos Estados Unidos demora 5, 6 anos para chegar no Brasil. Então, o ideal era que a gente tivesse sempre adiantado do mercado aqui no Brasil, por exemplo. Mas se você não pode estar adiantado, que você pelo menos ande acompanhando o mercado. Aliás, é uma outra coisa que o Abílio fala, né, que é interessante. Os funcionários dele até reclamavam muito. Eu estou comentando esse livro aqui, ó. Se você pegou aí a live andando, estou comentando sobre esse livro aqui. É da Cristiane Correia. É ótima autora. O Abílio fala o seguinte, que quando a gente não consegue criar algo, é necessário que a gente copie. Então, essa é uma das estratégias que ele utilizava. E no livro fala de que ele foi para o Walmart, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para Portugal, ele foi para diversos locais onde ele poderia realmente trazer coisas que não existiam aqui no Brasil. E as inovações que o Pão de Açúcar, que é o mercado que ele tinha no caso, agora eu não me recordo se ele ainda tem alguma ação, mas as inovações que o mercado criou foi que ele trouxe de outros locais. Então, essa tendência de inovar, de buscar, de ter a humildade, de aprender com outras pessoas, é outra característica do Abílio. Então, a primeira que a gente está falando aqui, grande Maicon, um abraço, irmão. Essa tendência que a gente está falando aqui é a primeira coisa, mudar suas convicções. Segunda coisa, que até uma questão extra aqui que o Abílio sempre fala, é simplesmente você ter a humildade de aprender com os outros. Humildade de realmente criar aprendizado. Se você não tem humildade para aprender com quem sabe mais do que você dificilmente vai chegar longe ou vai chegar até mesmo aonde aquela pessoa está. É necessário ter humildade para aprender com quem chegou mais longe do que você e ter os resultados que essa pessoa teve. Então são alguns dos fatores aí que o Abílio, né, que ele realmente passa, um pouco do que eu adquiri lendo esse livro. E eu gosto de ler esses livros porque você acaba adquirindo a forma de pensar dessas pessoas. Então, quando você pensa como eles, acaba que você começa a agir da mesma forma e começa a ter resultados, porque o resultado é simplesmente uma consequência de você fazer a coisa certa na hora certa. Ponto número 2, que eu aprendi com Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil. Aqui, ó, o livro top, muito bom, maravilhoso. Vou fazer propaganda aqui. Cristiane Correia me patrocina, porque eu vou fazer propaganda aqui para o seu livro. O segundo ponto, melhoria constante. O Abílio ele sempre falava, ele não aceitava simplesmente ficar de uma maneira ruim, né? Ficar numa mediocridade. Ele estava sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. Não é à toa que ele saía do país para poder buscar informação, para buscar referências, para buscar outras estratégias. Então, quando nós aplicamos um princípio como esse na nossa vida, de melhoria constante, de sempre aperfeiçoar aquilo que a gente está fazendo, de sempre buscar fazer o melhor, de sempre fazer mais do que é necessário, fazer mais do que a gente está sendo pago, fazer mais do que estão exigindo da gente, você simplesmente alcança maiores resultados. E quem está falando isso não sou eu, é um dos maiores empresários que o Brasil teve, Abílio Diniz, um dos maiores empresários
que o Brasil tem, na verdade, que o Brasil tem, e que ele fique aí por muitos anos, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Então, a melhoria constante, e Tony Robbins já falava isso, né, é exatamente uma necessidade do ser humano de estar sempre evoluindo, de estar sempre crescendo. Se você não investe na sua melhoria, na sua capacitação, no seu crescimento, você, além de ficar para trás profissionalmente, financeiramente, você psicologicamente está morrendo. Porque se você não está crescendo, você está decaindo. Não existe meio termo. Ou você está crescendo, ou você está decaindo. Não tem meio termo. É isso, é uma coisa ou é outra. Então, melhoria constante é um dos grandes pontos que o Abílio fala nesse livro, para você realmente ter maiores resultados. Vamos para o ponto número 3. Ponto número 3 eu vou contar aqui para vocês. Ponto número 3, vamos lá. Aliás, ponto número 4, né, que eu dei um ponto extra aqui já. Já falei um ponto extra. Então vamos lá. A quarta coisa, eu anotei aqui, sempre buscar novas soluções e olhar além. Tem um momento que a Cristiane conta que o Abílio simplesmente, que a empresa estava basicamente indo à falência, estava com uma dívida absurda. E naquele momento ele percebeu o seguinte, ele falou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu já não sei mais, e foi um momento muito crítico do Pão de Açúcar, do grupo de empresas que ele tinha. Então ele simplesmente, grande Jefferson, um abraço, irmão, seja bem-vindo aí. Então ele simplesmente percebeu o seguinte, ele falou, preciso buscar novas soluções. O que ele fez? Ele foi atrás de outras pessoas, foi atrás dos filhos dele, que eram pessoas que ele confiava, foi atrás de pessoas de confiança, atrás de pessoas que já tinham tido resultado para poder realmente ajudá-lo naquele momento que ele estava vivendo. Então, uma das características que ele realmente tinha ali era buscar novas soluções, é olhar além do problema, além da situação que ele estava vivendo. Não é fácil, eles estavam com mais de $500 mil em dívidas. Você imagina um sujeito endividado a esse ponto, com uma empresa com milhares de funcionários para você pagar, com várias situações. Então ele simplesmente olhou além da situação, olhou além do problema, foi buscar novas soluções, foi buscar outras coisas que poderiam se tornar soluções. E essa é uma ideia de que eu entendo de que realmente as pessoas de sucesso, elas não ficam paralisadas diante das dificuldades. Eu sei que tem horas que parece que a gente realmente não vai conseguir avançar, não vai conseguir fazer aquilo que a gente quer. Mas as pessoas que têm grandes resultados, assim como o Abílio Diniz, que ele explica aqui no livro dele, eles olham além, eles vão atrás, eles vão fazer, vão procurar novas soluções. Eles vão fazer aquilo que ninguém fez ainda. E vão buscar a solução, ao invés de ficar focado simplesmente no problema. Então, esse é outro ponto que com certeza esse livro acrescentou aqui para mim e de que vale muito a pena compartilhar com você. Vamos lá. Outro ponto importante que eu vejo na rotina do Abílio, já até dei a pista aqui, né? Na verdade, até dei a pista. Outro ponto importante que eu vi na vida do Abílio, um dos maiores empresários brasileiros, ele tinha uma rotina de sucesso. Rotina de sucesso. Quando eu, por exemplo, estou ministrando um treinamento para empresários, empreendedores, qual é a maior dificuldade que eles têm realmente hoje? A gente faz um exercício lá no Inteligência em Negócios, que é um curso que eu ministro, que fala simplesmente de você mapear quais são as tuas atividades chaves. Quais são as atividades chaves que te levam para um crescimento profissional? Quais são as atividades chaves que te levam para um crescimento financeiro, para o crescimento do teu negócio? Então, simplesmente, o que eu percebo é o seguinte, no momento de maior crise, de maior tensão, que o Grupo Pão de Açúcar estava ali, que era a empresa dele, que a empresa dele estava, ele não deixou de seguir uma rotina. Ele não mudou a rotina dele por conta da crise que ele estava vivendo. Então, você criar uma rotina de sucesso, uma rotina de que você realmente queira
participar, de que você queira realmente fazer, é o que vai trazer diferença para a tua vida. Então, a grande questão é, ele manteve a rotina de sucesso que ele tinha. A rotina que ele tinha para poder alcançar grandes resultados. Eu te pergunto, qual é a rotina que você tem hoje? A tua rotina que você tem hoje te leva em direção ao que você quer alcançar daqui a 5 e 10 anos? Ou ela simplesmente é um acúmulo de tarefas que você faz andando para um lado e para o outro? Será que o que você faz hoje, daqui a 5 anos, vai trazer o resultado que você gostaria? Pare e pense nisso. Essa é uma das grandes características. Tem o Tony Robbins, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele fala a respeito de você criar rotinas de sucesso. E, inclusive, ele mostra, né, como você pode fazer isso. Eu já apliquei na minha vida e na vida de vários clientes essa mesma estratégia. E quando você cria suas rotinas de sucesso, você simplesmente começa a aumentar os teus resultados de negócio, começa a aumentar teus resultados financeiros, teus resultados profissionais, resultados familiares. Todas as grandes pessoas que tiveram resultados extraordinários têm uma rotina de sucesso. Têm uma rotina de sucesso. Todas. A rotina de sucesso é o que leva você realmente a chegar aos resultados que você quer. Você não tem sucesso, não é você tem sucesso por conta de uma coisa ou outra. É a tua rotina que te leva ao sucesso. Como diria o Dr. Mike Murdock, se você não administra um dia, você não pode administrar a sua vida. E o teu sucesso está escondido na tua rotina. Dr. Mike Murdock fala isso muito bem. Teu sucesso está escondido na tua rotina. Então, se a tua rotina é de fracasso, o teu resultado será qual? Agora, se a tua rotina é de sucesso, é de alta performance, é de resultado, é de quem vai lá e faz, qual será o resultado que você vai alcançar? E essa é mais uma lição que eu tive aí, lendo esse livro aqui muito especial, falando da história do Abílio, da Cristiane Corrêa, explicando a história do Abílio. Última lição, para a gente finalizar aqui essa live que eu tive aí com o Abílio Diniz. A capacidade de se reinventar. Se tem um cara que se reinventou nessa vida, é esse tal de Abílio Diniz. Como ele se reinventou? E simplesmente você vê que ele passou por situações muito difíceis. Eles tiveram problemas familiares, né, brigas familiares, desavenças, questão da empresa, tiveram momentos de crise financeira na empresa. Teve um momento muito triste que eu mesmo, quando eu li, eu fiquei muito chocado ali com o que aconteceu, que foi um episódio ruim do sequestro e tal, um episódio terrível que ele passou. Teve problemas na área de família, trocou de casamento. Tudo isso para mostrar que é uma pessoa que se reinventa. Ah, Jonathan, eu tenho que simplesmente mudar por mudar? Não, não é mudar por mudar, mas é você mudar quando for necessário. Essa grande capacidade dele é algo que realmente me inspira. As coisas não estão indo do jeito que eu quero, as coisas não estão funcionando como eu acredito que deveria, não está ainda do jeito que eu acho, então eu preciso fazer mudanças e eu vou ter a coragem necessária para fazer as mudanças que são necessárias. Coragem. Coragem proporcional ao resultado que ele queria alcançar. Se tem uma palavra que define esse cara, é coragem. Esse senhor, né, que eu tenho muito respeito e muito carinho, é coragem. Coragem de se reinventar, a todo momento se reinventando, buscando algo novo, fazendo coisas novas, trazendo realmente novas estratégias, fazendo aquilo que era necessário e mudando o que é necessário mudar para ter os resultados que ele gostaria. Então, essas foram algumas lições aí, eu acho que eu passei 7 lições que eu aprendi com Abílio Diniz. Tem muitas outras lições, é claro, muitas outras lições. Eu estou relendo esse livro aqui da Cristiane Corrêa, que é um livro maravilhoso, te aconselho a comprar e a ler esse livro. Tem lições de vida, então se você pode, leia esse livro, porque é um livro fantástico, é um livro maravilhoso, que realmente vale a pena você tá aí acompanhando, tá lendo, e com certeza eu já tirei várias outras lições aqui
nessa história e vou tirar outras ainda e volto aí a compartilhar com vocês, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Assinem o canal aqui do YouTube para vocês acompanharem aí os próximos vídeos. Deixa um comentário aí se você gostou, se você não gostou. Deixa um curtir aqui embaixo também. E até a próxima.